Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Brenda Machado, aprovada em 5º lugar na PGM de Cabo Frio. Brenda, seja muito bem-vinda ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada. Ô, Brenda, para a gente começar, então, vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Olá, pessoal. Meu nome é Brenda Machado, eu tenho 25 anos e sou do Rio de Janeiro. Brenda, esse foi o seu primeiro concurso público? Já foi aprovada em algum outro? Na verdade, não foi o meu primeiro. Eu comecei a estudar para concursos públicos em 2019. Comecei mesmo para procuradorias estaduais, mas aí saiu um concurso do MPRJ e aí eu fiz o estudo pós-edital para a área de técnico de oficial, que era nível médio. E aí eu fui aprovada em 17º lugar. Só que só tinha uma vaga, até hoje só nomearam o primeiro colocado, então foi um concurso que eu deixei de lado. E depois disso eu realmente foquei em procuradorias. Só que 2020 foi um ano complicado, não saiu nenhum edital, então eu realmente só estudei e não prestei nenhum concurso. E aí eu comecei a fazer provas em 2021. Aí a primeira prova que eu fiz foi em julho desse ano, eu fiz para advogado municipal de um município do interior lá do Rio, e aí eu fiquei em 21º. Depois eu fiz para PGE Paraíba, aí fiquei por 1 ponto da nota de corte, de 88 eu acertei 87. Depois eu fiz na semana seguinte esse da PGM Cabo Frio, no qual eu fui aprovada em 5º lugar. Depois fiz PGE Goiás, fiquei por 2 pontos do corte. E o último que eu fiz foi PGE do Rio Grande do Sul, no qual eu fui aprovada para a 2ª fase. Olha só, parabéns. E agora, você pretende continuar estudando? Já era esse concurso que você queria mesmo? Não, o meu foco sempre foi procuradorias, mas a nível estadual ou federal. E esse do município eu fiz também porque o conteúdo programático era muito similar. Então eu achava que valeria a pena fazer, até para ganhar experiência de prova, era perto de onde eu moro, então eu resolvi fazer. Um município que eu gosto, que eu acho bem legal. E eu fiz esse da PGM Cabo Frio, pretendo assumir quando for nomeada, mas eu vou continuar estudando até passar no meu objetivo final. Com certeza. E por que você decidiu essa carreira de procuradora? Sim, na verdade, por incrível que pareça, eu comecei estudando para a Defensoria Pública. Eu fazia estágio na Defensoria, só que em pouco tempo eu percebi que não tinha a ver com o meu perfil. Aí eu passei para um outro estágio, fui estagiar na Petrobras. E lá eu entendi que todo o universo da advocacia pública e vi que realmente tinha a ver comigo. E eu fui procurar mais sobre procuradorias, porque a maioria das vezes quando a gente entra na faculdade, nós temos acesso às profissões mais badaladas. E a procuradoria eu não conhecia particularmente, então fui procurar saber e vi que as atribuições tinham muito a ver com o meu perfil. E por quê que eu gosto de procuradorias? Porque eu sempre, seja lendo uma notícia, seja vendo um caso concreto, eu sempre pensei no lado da macrojustiça, do todo, da coletividade. Então, eu acho que o procurador ele é peça-chave, é uma peça fundamental para o Estado recuperar esses recursos públicos, seja evitando condenações em ações desproporcionais, seja por meio da parte de consultoria, com os pareceres, que ele orienta a administração a tomar a melhor solução para aquele caso concreto, evitando uma posterior responsabilização, seja na cobrança por meio da execução fiscal, da cobrança da dívida ativa. Então, eu penso assim, se o Estado ele tem mais recursos públicos, ele pode distribuir melhor as políticas públicas, favorecendo a coletividade, aplicando em educação, em saúde, em cultura. Então, eu acho que é uma profissão que agrega valor à sociedade. E um outro ponto foram as matérias, porque desde a faculdade eu sempre tive muita facilidade com o direito público, sempre gostei muito de administrativo, constitucional, tributário, processo civil. E quem estuda para procuradoria sabe que são as matérias mais importantes, são o núcleo duro, aquela base, que cai em todas as fases, cai em mais alternativas. Então eu pensava por essas duas vertentes. A primeira, a questão das matérias, porque se eu estudasse algo que eu tinha mais facilidade, que eu realmente gostasse, eu achava que eu teria um desempenho melhor. E a outra questão é da carreira, porque muita gente estuda pensando no concurso, mas o concurso, estudo para concurso, é temporário. E a carreira, depois da sua aprovação, você tem um cargo, você tem um trabalho, você tem que exercer aquilo ali. Então, eu escolhi algo que eu realmente gostasse. E eu realmente adoro procuradoria. Eu falo com emoção porque eu gosto. Quando eu treino para discursivas, eu aplico aquelas teses que eu realmente acredito. Não só porque está no espelho eu sei que eu vou pontuar, mas porque eu realmente acredito. Eu gosto do Estado, eu gosto dessa carreira. E eu acho que foi por essas duas vertentes. O estudo das matérias, que eram as que eu tinha mais facilidade, e a carreira, que eu realmente gosto muito.
E dá para ver que você está bem animada Muito com a demais. profissão, então que ótimo que você já conseguiu uma aprovação, que venham outras que você Se quer Deus quiser. também. E agora eu quero saber como que você conheceu Estratégia. O Estratégia eu conheci por meio da internet e do YouTube, que o Estratégia ele oferece muitas videoaulas gratuitas para todo mundo, então comecei ali, vendo as videoaulas, vendo a qualidade do curso, e aí eu passei a querer adquirir o curso, consegui, comprei para procuradorias estaduais no curso regular. Depois eu fui para a assinatura das procuradorias e depois eu comprei a assinatura vitalícia, que eu quero estudar com Estratégia assim para sempre, não pretendo sair, e eu digo para todo mundo que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Olha só, excelente aquisição, então, a assinatura vitalícia. Excelente. Se deu bem mesmo. E agora eu quero saber como que era a sua organização, quais ferramentas você utilizava do Estratégia, conta um pouquinho da sua rotina. Eu utilizava praticamente tudo, que eu gosto de tudo. Então, eu tive dois momentos de estudos, de preparação. A fase em que eu conciliava a faculdade com o estágio e o estudo para concursos. Então, eu tinha um tempo muito escasso, eu aproveitava para estudar no deslocamento, no trem, no ônibus, eu não perdia tempo, eu gostava de estudar. E o material de Estratégia, ele sempre me ajudou muito. Por quê? Porque em um único PDF você encontra o conteúdo doutrinário, jurisprudencial, as questões que são direcionadas para a carreira que você escolhe, tem os comentários para você saber o porquê que você está errando, a fundamentação. E tem a parte de legislação destacada, que ele seleciona o que é mais importante dentro daquele conteúdo. Então, eu pegava o PDF, eu jogava no meu Kindle, e eu ia, durante o percurso, até chegar à faculdade, o estágio ou na volta para casa, eu ia lendo aquele material. E aí, depois que eu concluí o curso, eu comecei a estudar exclusivamente para concurso, estudar em casa. E aí, eu também utilizava os PDFs, mas eu já estava em um outro momento de estudos. Por quê? Porque aí eu já tinha lido os PDFs, já tinha grifado, já tinha feito os meus próprios resumos, mas às vezes utilizo o resumo do próprio material, que tem também. Eu gosto dos mapas mentais e eu uso o resumo e o mapa mental para revisão. Hoje em dia eu não leio mais PDFs, mas eu resumo com o mapa mental. E eu uso muito o sistema de questões para fazer questões. Na verdade, essa é a primeira parte do meu dia. Eu sento e vou fazer questões, porque é ali que eu sei o meu real desempenho, se eu estou bem naquela matéria ou não. Então, eu gosto de fazer questões depois que eu faço a revisão. E aí eu vou para a parte das discursivas, eu gosto de utilizar as rodadas do Estratégia, tanto para a parte de questões subjetivas mesmo, quanto para a parte de peças. Aí eu treino uma peça por dia e 3 discursivas. A peça eu só faço o esqueleto. Eu coloco o tópico, eu coloco os artigos, a principal fundamentação, mas eu não discorro, porque como ninguém vai corrigir, não gosto de usar palavras desnecessárias. E aí, depois eu gosto de estudar a jurisprudência. Tem os informativos estratégicos também, e eu acho muito importante não só focar no título da jurisprudência, porque às vezes a gente vê uma decisão, o STF declarou que tal lei é inconstitucional. Só que numa questão discursiva, você não precisa saber só se é inconstitucional ou não, você precisa saber os fundamentos. Então, eu gosto de analisar a fundo quando eu vejo que tem cara de fazenda pública, quando eu vejo que pode ser cobrado numa questão de procuradorias. Então, eu vejo a fundamentação para conseguir, na hora da prova, saber como escrever direitinho e pontuar o máximo possível. Então, eu gosto de fazer os resumos também. Eu pego as partes mais importantes, coloco num documento do Word e de tempos em tempos eu vou relendo para não esquecer aquele conteúdo. Aos sábados eu gosto de fazer os simulados. Gosto muito dos simulados de Estratégia também, porque eles te dão o comentário de todas as questões, então você consegue novamente saber por que você está errando. E eu faço assim, todas as questões do simulado que eu erro, eu passo para um caderninho e coloco da forma certa. E de tempos em tempos, novamente, eu vou relendo, porque eu acho que é importante a repetição. Acho que a repetição é a chave do sucesso. Quanto mais você relê aquele conteúdo, mais fácil de você fixar e mais fácil de chegar na hora da prova e você saber responder. Arrasou, detalhou tudo direitinho aqui pra gente. Então, você que está estudando, só seguir os passos da Brenda aqui que vai dar tudo certo, né, Brenda? Você utilizou muita coisa do nosso material mesmo. Muita a trilha Estratégia, o Vadmecum. Vadmecum estratégico também utilizei muito. A princípio, eu pegava o Vadmecum físico mesmo, ia destacando as palavras mais importantes dos artigos. Mas depois que eu descobri o Vadmecum estratégico, eu nunca mais quis saber do Vadmecum físico. Eu só pego o estratégico, jogo no Kindle também, porque o Vadmecum estratégico,
ele seleciona as partes mais importantes da lei. Ele vai retirar todos os artigos que não têm... vai retirar os artigos que não caem constantemente em provas, ou até mesmo aqueles que nunca caíram, e só vai colocar mesmo o que realmente cai, o que você realmente precisa estudar. E ele ainda aponta em qual questão, em qual prova caiu, qual foi o ano, e ele vai fazendo uma correlação com a jurisprudência. Então, se tiver uma jurisprudência relacionada com aquele artigo, com aquele tema, ele coloca súmulas, informativos, então você faz um estudo duplo. Otimizando o seu tempo. Você faz ao mesmo tempo a leitura da lei seca e da jurisprudência. Então, eu acho excelente, otimiza demais o tempo e super recomendo. E é totalmente direcionado. Direcionado, exatamente, direcionado. Ele são para várias carreiras, eu uso de procuradoриas. Então, ele vai focado nos artigos que mais caem para o curso de procurador. E quando você pega um vade-mecum físico, ele não tem esse foco de qual carreira você está prestando concurso. Então, você vai ter que ler tudo, porque você não sabe. Mas no estratégia, eles sabem qual é o que vai cair direitinho na sua prova, no seu concurso. E você foi confiante para fazer a prova em relação ao conteúdo? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, no meu concurso tinha uma parte que era extrajurídica, era de história do município, geografia do município, e também eu usei material do Estratégia nessa parte, porque para fazer sozinha eu não teria a menor ideia, então usei o material, ia também relendo, fazia resumo, ia lendo, e me ajudou bastante em tudo, tanto na parte jurídica quanto na parte que não era jurídica. Foi o curso completo para esse concurso de Cabo Frio. E na véspera você fez a revisão, você descansou, qual que foi a sua estratégia? Quando eu faço provas de procuradorias estaduais, costuma ter a revisão de véspera. Eu gosto de assistir, assisto tudo. Espero até começar um pouquinho, depois eu vou lá, acelero o vídeo e vou assistindo. Mas essa de Cabo Frio não teve e eu usei o dia para viajar. Eu fui no sábado para lá, então eu fui de carro, que não era tão longe. E no carro eu fui revisando mais a questão da história de Cabo Frio, geografia, legislação local, que na véspera de prova, quando eu não assisto a videoaula, eu gosto de dar foco para essas questões específicas do concurso, que é o que eu não tenho uma base muito forte, igual as outras matérias. Então, eu viajei para lá, para o município, e fui lendo história, geografia e... é isso. E aí, quando chegou na hora da prova, então, teve a sensação que estava fácil, difícil? Qual que foi a sua primeira impressão? Olha, a parte objetiva, eu estava confiante, gostei bastante. Só que a discursiva foi muito curioso, porque a princípio esse concurso não teria questão discursiva. Eles alteraram o edital faltando poucos meses para a prova. Poucos meses por quê? Porque esse concurso ele saiu no final de 2020, e teve 3 datas de provas, que foi adiado por conta da pandemia. Então, da última vez que adiaram, eles incluíram a questão discursiva. Só que, como eu falei, procuradorias elas focam muito em constitucional, administrativo, tributário. Então, eu imaginava que a questão discursiva ficaria dentro dessas matérias. E na prova foi justamente uma questão de direito ambiental. E eu não tinha tanta familiaridade para discursivas, porque os outros concursos que eu estudei também não iriam cair ambiental na discursiva. Então, a princípio, eu pensei que não teria a menor chance de ser aprovada por conta da questão discursiva. Mas até que a aprovação saiu e, surpreendentemente, eu estava lá entre os primeiros. E qual que foi a sensação quando você viu o seu nome na lista de aprovados lá no topo? É uma sensação única. Eu acho que não só eu, como quem está assistindo aí de casa, que estuda para concursos, sempre pensa como vai ser a nossa reação quando nós formos aprovados. Será que eu vou gritar? Será que eu vou chorar? Será que eu vou... Não sei, é uma reação que a gente não sabe, porque é algo que a gente nunca passou até ter a primeira aprovação. Então foi muito único, eu fiquei muito surpresa, não esperava. Fiquei muito feliz, muito grata, agradeci muito a Deus, muito a meus pais que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram ao longo dessa jornada, e sem eles nada disso seria possível. E foi assim, foi mais de comemorar com os meus familiares, que sempre torceram pelo meu sucesso, e agradecer, ser muito grata a Deus, que sem ele, sem dúvida, não chegaria até aqui. Você citou a sua família também, Brenda? Eles te apoiaram, então, como você disse. E como que era a sua vida social? Você saía, tinha amigos concurseiros? Então, o que falar dos meus pais? Eles são os meus maiores incentivadores, maiores apoiadores, sempre torcendo pelo meu sucesso. Eu tenho certeza que os meus pais torcem mais pelo meu sucesso do que eu mesma. Então, ao longo dessa jornada, eu tive muito apoio deles, sempre respeitando o meu espaço, o meu tempo, sempre torcendo por mim.
quando eu faço prova, eu posso falar que todas as provas que eu fiz, os meus pais estavam comigo. A minha mãe, quando eu faço prova em outros estados, ela sempre me acompanha, sempre fica lá na faculdade me esperando fazer a prova. E o meu pai, quando é dentro do meu estado, ele vai também, acompanha junto com a minha mãe. Então, a eles eu só posso agradecer minha eterna gratidão, meu eterno amor, que são tudo na minha vida. E quanto à parte da vida social, eu posso dizer que, mesmo antes dos concursos, eu nunca tive uma vida social muito agitada. Eu faço estilo meio nerd. Meu hobby é ficar lendo meus livros, assistindo série em casa. Tudo bem que com os concursos complica um pouco, não tem tanto tempo de conciliar tudo, a gente foca mais nos estudos. Mas nunca fui muito de sair, veio a pandemia, nós ficamos mais reclusos em casa, então para mim foi bem tranquilo ficar só em casa estudando e focando realmente no meu objetivo maior. Porque eu acredito que todo tempo, toda a nossa renúncia agora, a nossa abdicação, ela será recompensada lá na frente, e lá na frente a gente pode curtir em dobro, em triplo, todo momento que não curtimos agora. E eu acho que também acredito muito no equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio nessa preparação é fundamental. Acho que não dá para adotar uma postura totalmente radical. Eu não sou o tipo de pessoa que estudo de domingo a domingo. Já fui e isso não me fez bem. Então eu resolvi adotar um dia de descanso. Então domingo eu tiro para descansar, para relaxar, para distrair, porque eu acho que é fundamental para recuperar as energias, para podermos iniciar uma nova semana com mais foco, com mais determinação. Então, eu acho que é isso, é o equilíbrio. É você ter o seu foco, ter as suas prioridades, mas também entender que a vida não para enquanto você estuda. Então, existem momentos especiais que você deve selecionar, ter sabedoria para selecionar. Qual momento eu devo participar e em qual momento eu devo realmente só focar nos meus estudos. Bom, e para você deu certo, né, Brenda? Sim, deu certo, não me arrependo de nada do que eu fiz, abdicaria até mais e vou continuar estudando para concursos públicos. E vai dar certo, então. Mais uma vez, Brenda, muito obrigada. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem. Já deu várias dicas aqui hoje. Eu que agradeço. Vai compartilhar com a gente, então, uma mensagem final para que a gente possa encerrar esse vídeo aqui, combinado? Bom, eu diria para você que está um pouco desmotivado com os estudos, está triste com alguma reprovação, que você continue, persista, tenha o seu foco, acredite que na hora certa a sua aprovação virá. Um jargão clássico dos concursos, só não passa quem desiste, então não desistam, se mantenham firmes, utilizem bons materiais, escolham um bom curso, que isso será fundamental na sua aprovação. Escolham uma carreira que realmente motive vocês, porque lá na frente também vai ser um diferencial você saber que você está estudando não só por uma remuneração, você está estudando por um cargo, por algo que você goste, por algo que vai mudar a sua vida e que pode agregar à sociedade. Então, a minha dica final é mantenham o foco, estudem, acreditem, tenham fé e confiança de que vai dar certo e tudo vai dar certo, gente. Confiem, estudem e vamos lá, vamos juntos. Vai valer a pena, então. Eu tenho certeza que Cabo Frio terá uma procuradora bem motivada e bem competente lá, né, Brenda? Muito obrigada. Eu agradeço a todos. Nós que agradecemos. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e seu comentário também. Até a próxima. Tchau, tchau.